Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, hoje fazendo um debate sobre um tema extremamente importante para toda a sociedade cearense, que é sobre os projetos estruturantes para a economia do estado do Ceará. Trouxe hoje aqui um convidado muito especial, meu amigo, deputado estadual, Salmito Filho, ele que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. E, Salmito, eu queria refletir um pouco aqui nesse início, essa mudança do perfil econômico do Ceará, né? Nós sabemos que, historicamente, o Ceará foi um estado agropecuário, né? A economia do boi e do algodão, né? Isso começa a mudar, sobretudo aí com o Vigílio Távora, que modernizou, começou o distrito industrial, todos os incentivos fiscais começam com o Vigílio Távora, mas isso ainda vai desenvolver pouco e tal. A partir dos anos 80, 87, com o governo Tasso Gereissati, isso vai se ampliar, o Estado vai se modernizar muito, nós vamos criar vários equipamentos, como é o caso do complexo industrial do PECEM, que impulsiona muito a nossa economia, o novo aeroporto, as estradas melhoraram, houve uma atração de investimentos para o Ceará e houve uma continuidade. Talvez o grande diferencial do Ceará é que nesses 30 anos houve continuidade de governos, né? Nessa política industrial, sobretudo. No entanto, o Ceará tem 4% da população do país e apenas em torno de 2% do PIB, né? Da produção, e quando a gente deveria pelo menos igualar isso, né? Portanto, duplicar a nossa economia. O grande desafio que você tem pela frente, liderar esse processo. Então, eu queria inicialmente entender qual é a estratégia hoje do governo Eumano de Freitas em relação a essa modernização da economia, como atrair mais investimentos para o estado do Ceará. Bom, primeiro, meu caro querido professor Arthur Bruno, secretário de Estado, que tem uma história respeitável e reconhecida pela sociedade cearense como parlamentar, seja no município de Fortaleza, seja no estado do Ceará, seja parlamentar federal no nosso país. Portanto, para mim é uma honra poder estar aqui dialogando com você, eu que me lembro do professor Arthur Bruno, me lembro do parlamentar Arthur Bruno e convivo com o secretário Arthur Bruno para minha honra. E agora aqui nesse bom diálogo, cumprimentar todos que fazem o Centro Universitário Farias Brito, cumprimentar aqui o André Gork, que está aqui na técnica, e dizer que na sua pergunta e no seu comentário, você já faz um sobrevoo com muita consistência, com muita qualidade, de um pouco da história econômica do estado do Ceará. E quais os projetos estruturantes, né, que o governo Eumano tem trabalhado, tem construído, né, e tem como propósito, como objetivos alcançar, né, tais projetos. Bom, me permita só dizer que o compromisso do governador Eumano, você sabe disso muito bem, mas só para a gente compartilhar aqui com todos que acompanham esse qualificado podcast e busca aqui trazer informações objetivas com as fontes, mas o compromisso do governador Eumano, ainda quando candidato, e mantém, obviamente, dentre compromissos principais, é de manter as conquistas que o povo cearense alcançou, portanto, já vai na linha do bom histórico, da boa cultura política institucional do governo do estado de Ceará, que é a continuidade, que você destacou no seu comentário. Isso faz muita diferença. A cultura político-institucional brasileira precisa ter esse bom exemplo. Nós precisamos de projetos de Estado, para além de projetos de governo, e para ter políticas de Estado, nós precisamos ter continuidade e projetos estruturantes. Esses conceitos estão muito interligados. Só tem projeto estruturante se tiver política de Estado, e só tem projeto estruturante e política de Estado se tiver o compromisso do governante, do líder maior, no caso o governador do Estado, de garantir essas conquistas, de continuar com essas conquistas. E, para além de garantir as conquistas, de avançar ainda mais, né? Então, parece ser muito óbvio, mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos isso como um compromisso na cultura política institucional. Não estou falando aqui de partido A, partido B, partido C, D, E, E. Não, eu estou falando aqui da cultura político-institucional
Lamentável, o Ceará tem. O Ceará tem, e nós temos aqui bons e grandes exemplos. Daí o Ceará ter o primeiro lugar nos indicadores de educação. Agora o Brasil tem como meta alcançar em 2030 80% das crianças alfabetizadas ali na idade certa, né? E o Ceará já alcançou 85% agora em 2023. Então isso é extraordinário, é um belo exemplo para o Brasil, e isso só é possível com política de Estado e com continuidade. Então, em primeiro lugar, o governador Eumânio de Freitas tem esse compromisso de manter e de avançar. Objetivamente, as políticas estruturantes, né? É importante que se detalhe um pouco, né? Qual a diferença de uma política estruturante, de uma ação estruturante para uma ação mais imediata, para uma ação conjuntural, né? Então, uma ação mais imediata, uma ação mais conjuntural, é quando uma medida que, mesmo que tenha importância, né, que um governo, né, possa fazer para atender ali a uma demanda de um setor da economia, né? Essa medida é importante. Agora, outra coisa é uma construção de uma ação estruturante. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. O Estado do Ceará, ele teve importantíssimas ações estruturantes de atração industrial, né? Especialmente, muito bem aqui relatado e rapidamente por você, né, com o governo Virgílio Távora, que pensou um planejamento, foi a primeira peça de planejamento público do Estado do Ceará, e pensou e começou a construir as bases de um Ceará moderno. Moderno não no sentido do senso comum, sim, de que é igual a novo, mas do moderno de modernidade, de uma economia moderna, de uma modernidade econômica que pressupõe energia elétrica, que é infraestrutura, não funciona. Foi Virgílio que trouxe a energia de Paulo Afonso, né? Exatamente, foi o governo Virgílio Távora que trouxe a energia de Paulo Afonso. Por quê? Porque ele, na visão de modernidade, compreendia como governante de que a indústria e a economia como um todo só funciona se tiver a energia elétrica. Então, a energia elétrica ela é indutor econômico, ela é indispensável, ela é uma característica inerente. Sem energia elétrica, você não tem os setores da economia funcionando bem. O setor primário, que é agropecuário, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, comércio, serviços, turismo e inovação, que é algo mais recente agora do século XXI, da quarta revolução industrial, da economia do conhecimento, enfim. Então, o Ceará foi se preparando com a sua matriz de fornecimento de energia elétrica. Na época, construiu o primeiro planejamento, né, de distrito industrial. Por exemplo, São Paulo, onde nasceu a industrialização no Brasil, não nasceu de forma planejada. Daí Cubatão, né? São Paulo só aconteceu aquele episódio ali de Cubatão porque não houve um planejamento. Aqui o nosso primeiro distrito industrial foi planejado, que depois deu origem ao município de Maracanaú, né? Na sequência, os demais distritos industriais em Horizonte, já final da década de 80 e início da década de 90, para ser mais preciso, já com o primeiro governo Tasso, né? Na política de atração de indústrias. Agora, a indústria ela só vem para chegar ao projeto estruturante. A indústria ela só vem, em regra geral, para um território se naquele território tiver a matéria-prima para ela transformar e, de preferência, se tiver um mercado para ela vender, okay, né? Então, em tese, na ciência econômica, a regra geral é essa. A indústria ela se instala no território se ela tiver a matéria-prima para ela transformar e se ela tiver o mercado consumidor dela, né? O estado do Ceará é o estado mais nordestino do Nordeste do semiárido brasileiro. É importante que se registre isso. Por quê? Porque o que significa isso? O estado do Ceará é o estado que está mais compreendido no semiárido, né? Então, por exemplo, o Pernambuco tem semiárido? Tem. Alagoas tem semiárido? Tem. Paraíba tem semiárido? Tem. Sergipe tem. Bahia tem. Piauí tem, né? Os estados do Nordeste, em regra geral, tem. Mas Pernambuco tem zona da mata. Paraíba tem zona da mata, Alagoas tem zona da mata, Sergipe, Pernambuco e Bahia tem rios perenes extraordinários, Rio Grande do Norte tem petróleo, né?
Piauí tem água, muita água no subsolo, é um dos estados brasileiros que tem mais água e água de alta qualidade no subsolo. E o Maranhão tem um índice pluviométrico mais do bioma da região norte, da Amazônia, do que propriamente do semiárido. Então, e o Ceará não tem. O Ceará não tem zona da mata, o Ceará não tem índice pluviométrico com regularidade, muito menos do patamar do Maranhão. Muito concentrada, só em 4 meses praticamente, né? Isso, 3, 4 meses. Isso. Então, nós temos aqui 2.000 milímetros que evaporam em média por ano e uma média pluviométrica de 500 milímetros. Então, nós estamos no déficit. Né? Em regra, em média, às vezes acontece uma estação chuvosa com 700 milímetros, às vezes chega a 1.000, passa um pouco, excepcionalmente. Mas a média é de 500 milímetros no estado do Ceará e com a evaporação de 2.000 milímetros. Então, tudo isso para dizer que a estrutura geográfica natural da natureza do estado do Ceará é uma estrutura que não combinou com o modelo de desenvolvimento econômico do século XIX, né, do século XVIII, XIX, não combinou menos ainda com o modelo de desenvolvimento econômico do século XX, baseado no petróleo, baseado na indústria. Né? Por quê? Porque a indústria ela vai para o território que tenha a matéria-prima para transformar e o mercado consumidor. O mercado consumidor, em regra geral, foi assim no Velho Mundo, foi assim na América do Norte e foi assim no Brasil, mais tardiamente. Né? O mercado consumidor ele é construído a partir do setor primário. Sim. Com o semiárido e com a escassez de água, você não tem muita chance para maior produção no setor primário. Então, a estrutura econômica do Ceará, ela teve muita fragilidade. Por isso que as nossas elites econômicas também, historicamente, foram frágeis. Né? Diferentemente de Pernambuco, que você tem algumas famílias que são elite econômica, isso não no conceito pejorativo, mas no conceito correto, assim, no conceito acadêmico, teórico, né? São famílias empreendedoras que detêm a produção, que estimulam e que investem na produção em Pernambuco há 4 séculos. A cana-de-açúcar, né? Sobretudo, né? Muito em virtude, por causa da zona da mata, com a cana-de-açúcar. Exatamente. Então, já o Ceará, por nós não temos uma zona da mata, por nós não temos água do subsolo do Piauí, não temos o petróleo do Rio Grande do Norte, não temos rio perene, que a Bahia, que Pernambuco, que Sergipe, Piauí tem, e muito menos o índice pluviométrico do Maranhão, então é o Ceará o estado mais nordestino do semiárido brasileiro. É o estado que compreende mais territorialmente, geograficamente, a área no semiárido. Nós temos o quê? As chapadas, a chapada a oeste da Ibiapaba, ao sul do Araripe, ao leste do Apodi e o litoral. Né? Então, o Parsifal Barroso, quando escreve o livro O Cearense, que é uma bela tese antropológica, tudo isso para chegar ao projeto estruturante. Quando ele fala do povo cearense, inspirado em Gilberto Freire, quando faz referência à cultura da Zona da Mata, o Parsifal Barroso ele diz que o Ceará é como se fosse uma ferradura de um cavalo, cercado por chapadas, que ali são uma exceção, ali tem um pouco de Mata Atlântica, né? E grande parte do território, né, é semiárido, e aí a franja, que é o litoral. Tudo isso para dizer o seguinte: a indústria não se instalou pelo processo econômico, naturalmente, normalmente, comumente. Então, se faz muito necessário, e aí a cultura política cearense compreendeu isso e começou esse processo de atração industrial. Né? Daí, especialmente no primeiro governo Tasso, e de lá para cá, todos os governos, independente de ser de um partido ou de outro, de ser adversário, de ganhar disputando com o governador que tentava disputar a reeleição, manteve essa política de Estado, de atração, como política de Estado, atração de indústrias, atração de investimentos e construir uma logística. Por exemplo, tem uma indústria no Ceará que ela sozinha dobrou o PIB industrial do nosso estado. Essa indústria é uma siderúrgica, né, que é hoje a ArcelorMittal, né, lá no complexo do Pecém.
O Ceará não produz minério de ferro suficiente para essa siderúrgica. O Ceará não tem mercado suficiente para comprar as placas de aço produzidas por essa siderúrgica. Por que ela veio para cá? Ela veio para cá por conta da logística que foi construída no complexo industrial portuário do Pecém, construção da governança pública do Estado do Ceará, de diferentes governos com continuidade, né? E com a ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Então, isso daí atraiu a siderúrgica. E me parece que ainda é a única existente no Brasil hoje funcionando, né? Exatamente. Vai completar agora 11 anos, é a única que há 11 anos funciona, né? Com a Receita Federal ali, fazendo a alfândega, com atração, com incentivo tributário para exportação. Então, por isso que se tornou interessante, de interesse da siderúrgica, vir fazer aqui o investimento. Ela sozinha dobrou o PIB industrial, gera milhares de empregos diretos e é uma indústria âncora para o setor metal mecânico. Então, esse é um exemplo de como uma ação que constrói políticas estruturantes realmente pode e torna o Estado do Ceará atrativo para investimentos e investimentos mais, inclusive, estruturantes. Sim. Que constroem cadeias produtivas, como no caso do setor metal mecânico. Então, esse é um exemplo concreto. A logística que nós temos no Estado do Ceará, sem sombra de dúvidas, sem nenhum exagero, é uma das mais eficientes do Brasil. O Porto de Santos é o mais movimentado do Brasil, né? Nós temos portos modernos no Brasil, portos públicos e portos privados. Entretanto, o complexo industrial portuário do Pecém é um dos mais eficientes do Brasil e foi uma construção da governança pública, é um porto de propriedade do Estado do Ceará, rentável, superavitário. Todo ano, a companhia que administra o complexo industrial portuário do Pecém, que é uma companhia de 70% das ações do Estado do Ceará e 30% das ações de Roterdã, né, que é o sócio, entrega lucro, dividendos aos sócios, ao Estado do Ceará e ao sócio Roterdã. E por que nós estamos falando isso? Esse é um projeto estruturante que atraiu não só a siderúrgica, ela é a mais importante, né, do ponto de vista estratégico, mas tem cerca de 80 empresas hoje que compõem o complexo industrial portuário do Pecém. O mundo tem cerca de 7.000 ZPEs. A ZPE é uma política pública, né? Porque é uma política que estimula as empresas a exportar. Qual a importância da exportação? Em poucas palavras, melhora o superávit primário, a balança comercial do país, seja qual for o país, e todos os países precisam ter um superávit na balança comercial. Em segundo lugar, não menos importante, por maior que seja o país, por maior que seja a economia do país, grande parte da economia está fora do país. Seja os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, seja a China, que é o segundo mais rico, seja a Alemanha, que já é o terceiro mais rico do planeta, né? Então, para o Brasil não é diferente. Para nós darmos números, a economia do Brasil está para a economia do planeta 2%. Portanto, 98% da economia mundial, da economia está fora das nossas fronteiras do Brasil. Portanto, interessa para as empresas brasileiras e para as empresas que estão no Brasil produzir e para vender não só para o mercado interno, mercado brasileiro, mas vender para o mercado externo, para exportar e gerando emprego no Brasil, gerando renda no Brasil, gerando riqueza no Brasil e vender para o mercado interno e especialmente para o mercado externo. Se o mundo tem 7.000 ZPEs, é porque o mundo compreende a importância do incentivo à exportação, para inclusive atrair negócio, atrair empresas, atrair indústrias. A China sozinha tem cerca de 3.500 ZPEs. Metade do mundo. Metade do mundo. O Brasil tem uma, que é a do Ceará, ou seja, um belo exemplo que o Estado do Ceará dá para o Brasil, mas o Brasil precisa construir novas ZPEs. O Estado do Piauí já está certificando e colocando em operação uma primeira ZPE, depois da do Estado do Ceará, né? Portanto, a segunda ZPE, e já tem algumas solicitações de ZPEs lá no estado de Minas Gerais. Enfim, não precisa ser só em área portuária, tá, né? Mas isso para dizer que o Complexo Industrial Portuário do Pecém é um projeto estruturante. A ZPE é uma política pública estruturante, principalmente para um Estado que precisa dessas condições que
para além das condições naturais, desculpa o pleonasmo, mas para deixar bem claro, da natureza, da natureza mesmo, né, geograficamente falando, que não tem as vantagens para atrair negócios, indústrias, né, do modelo econômico predominante até o século XX. Pronto, é isso aí que eu queria te perguntar. Para ficar aqui no Complexo Industrial Portuário do Pecém e para a gente ficar também na ZPE, né? Você tem sido um dos líderes desse processo, juntamente com a FIEC, juntamente com as universidades, sobretudo a Universidade Federal do Ceará. E hoje nós estamos aí com o hub, né, das energias renováveis. Né? Você colocou muito bem, a natureza não foi muito boa para o Ceará até então. Mas parece que isso está mudando, né? Nós temos muita insolação, nós temos ventos fortes e constantes e hoje nós temos esse hub de energias renováveis. Eu queria que você pudesse colocar de forma didática para o nosso internauta, quem está acompanhando, o que é que nós vamos esperar disso? Quer dizer, por que o Ceará virou um case, né, de sucesso? Está todo mundo olhando para o Ceará nessa questão do hub de energias renováveis. O que é isso mesmo e por que a ZPE e o Complexo Industrial Portuário do Pecém são tão importantes, né, nesse aspecto e nessa perspectiva agora futura? Chegou a vez do Nordeste brasileiro, especialmente do estado do Ceará. Se no século XX, no século XIX, no século XVIII, nós não tivemos a nossa natureza combinada com um paradigma, com um modelo de desenvolvimento econômico, agora está completamente conectada, combinada, associada ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o mundo hoje já, por definição, e aí não é uma tendência, é uma trajetória de uma transição energética. Perfeito. Para dar um exemplo concreto, né? Os Estados Unidos, o país mais rico do planeta há décadas, né? Ele lançou no final de 2022, em dezembro de 2022, a maior política pública de desenvolvimento econômico da sua história. Maior do que mesmo a política pública de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um fundo, na verdade são vários fundos, inclusive não só com subsídio tributário, mas com subvenção, para financiar a atração de negócios, de indústria. Os Estados Unidos falam em reindustrialização. Já imaginou os Estados Unidos falar em reindustrialização? Realmente. Então, essa é uma definição dos Estados Unidos. Fundos com bilhões, com B de bola, de dólares e alguns que ultrapassam a casa do trilhão de dólares. E o mote principal, a regra principal, o alicerce para essa reindustrialização é a economia verde, especialmente o hidrogênio verde. Então, isso chega a ser agressivo do ponto de vista da receita que eles aportam e dos incentivos tributários e subvenção. Subvenção é quando o Estado, o Tesouro dos Estados Unidos, ele chega a pagar para a empresa que seguir e atender aos critérios estabelecidos nessa política pública de reindustrialização verde dos Estados Unidos. E não é apenas os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, mas a União Europeia, né? Digamos, Estados Unidos, União Europeia e China são os três players, os três protagonistas principais da geopolítica mundial, né? Então, União Europeia com 27 países, né? A União Europeia, com 27 países, com a pujança econômica extraordinária, ela já definiu em lei, enquanto União Europeia, que está sobretaxando, isso se chama uma nova barreira alfandegária, né? Sobretaxando os produtos que entrarem no mercado da União Europeia que emitir mais CO2. Então, o produto que emitir menos CO2 não vai ter tanta sobretaxa. Então, se o produto for verde, né, utilizar uma matriz energética limpa, verde, esse produto será fundamentalmente verde e praticamente não irá emitir CO2. Certo. Então, esse produto entrará no mercado, isso já está em vigor, no mercado da União Europeia, sem sobretaxa. Qual é a importância disso?
Vou já voltar para o hub de hidrogênio verde e para a Verde do Ceará, né? A importância disso é porque esse produto entra no mercado, em um dos principais mercados do planeta, né? Ou mais caro ou mais barato. Se entrar mais caro, ele não entra, porque perde competitividade. Não compete. Então, ele entrando mais barato, só entrará mais barato, portanto, só terá competitividade se esse produto for verde. Isso vale para o cimento verde, para a placa de aço verde, para a soja verde, então para os produtos da agropecuária, os produtos da indústria e os produtos em geral, especialmente da agropecuária e da indústria. Então, mas também de serviço, das Big Techs. As Big Techs, especialmente localizadas no Vale do Silício, todas já assinaram protocolos de compromisso de até 2030. Uma Big Tech, ela demanda muito por energia elétrica, né? Para dar um exemplo, me permita aqui citar, não é fazer propaganda, mas é para concretizar, dar o exemplo, né? A Google, ela tem uma produção própria de energia elétrica, uma usina nuclear para gerar energia elétrica para o seu consumo, da sua estrutura de data center, de Big Data, etc. Porque a demanda por energia elétrica é muito intensa, é muito alta. É um grande investimento, um grande custo. Mas mesmo a geração de energia elétrica a partir de uma usina nuclear tem uma emissão de CO2. E a Google, a Amazon, a Apple, né, a Microsoft, todas as Big Techs, né, elas já têm compromisso com o protocolo de ter o selo verde e de zerar a emissão de CO2 até 2030. Para isso, tem que ter energia limpa, né? A União Europeia já tem na sua legislação, como eu falava, a barreira alfandegária para produtos com alta emissão de CO2. Portanto, esses dois players principais da geopolítica mundial estão colocando, né, a necessidade e a urgência de uma transição energética mais acentuada. E isso acelerou ainda mais por conta da pandemia e especialmente com a guerra da Rússia na Ucrânia. Bom, tudo isso para dizer o seguinte... e o que isso tem a ver com o Brasil, com o Nordeste, com o estado do Ceará e com o hub de hidrogênio verde? Significa que se a reindustrialização dos Estados Unidos, se os produtos para ingressarem no mercado da União Europeia, né, deverão ter baixa emissão de CO2 ou selo verde, significa que o mundo vai demandar por muito mais energia e energia limpa. Quem é que gera energia elétrica limpa no mundo, né? Então, nós temos as fontes limpas, sobretudo a fonte fotovoltaica, que é a partir do sol, e a fonte eólica, a partir do vento, né? Tem lugar no planeta que gera energia elétrica com a fonte do sol até mais do que aqui no Nordeste brasileiro? Tem algumas áreas do Oriente Médio, de deserto, na África, mas gera só durante o dia, porque à noite não tem sol. E essa instabilidade eleva o custo e perde competitividade no mercado de energia. Tem lugar no planeta que tem a possibilidade de gerar energia a partir do vento, né, com qualidade, com quantidade. No mundo tem, em alguns lugares do planeta tem. Mas é no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, que essas duas fontes estão juntas e misturadas, como diz a gíria aí na linguagem popular. Então, nós temos aqui no Nordeste brasileiro a fonte solar e a fonte eólica juntas. E essas duas fontes juntas, isso os técnicos chamam de fator de complementaridade, elas juntas, elas garantem, porque a fonte solar gera energia durante o dia, com muita qualidade, com muita competitividade. Aqui o sol, especialmente do semiárido, né, de algumas regiões do Nordeste brasileiro, e gera energia elétrica limpa a partir do vento, especialmente em montanhas que nós temos no Nordeste brasileiro, aqui no Ceará, na Ibiapaba, na Chapada do Araripe, na Chapada do Apodi, e no litoral, seja no continente, que se chama aí no termo em inglês onshore, seja dentro do oceano, que se chama offshore. Então, essas duas fontes, e a energia com a fonte eólica, ela gera mais à noite. Então, as duas são tão complementares que formam um casamento perfeito,
com alta competitividade. Então, tecnicamente, meu caro secretário, professor e amigo Arthur Bruno, nós podemos afirmar tecnicamente que o melhor lugar do mundo para gerar energia limpa é no Brasil. E dentro do Brasil é no Nordeste. E dentro do Nordeste, alguns estados são mais competitivos, como o estado do Ceará, como o estado do Rio Grande do Norte, como o estado do Piauí, são os estados mais competitivos. A Bahia também, Pernambuco também, mas especialmente Ceará, três, né? Rio Grande do Norte e Piauí. E quem é que tem um complexo industrial portuário pronto? Quem é que tem uma ZPE pronta? É o estado do Ceará. Então, o estado do Ceará, agora, não só tem recursos naturais, né, que se conectam, que se associam ao que há de mais avançado para um indutor do desenvolvimento econômico, assim como o Ceará está pronto do ponto de vista logístico para receber essa cadeia produtiva, receber essa indústria, e não só a indústria que vai produzir o hidrogênio verde, mas toda uma cadeia produtiva para produzir e vender e permitir uma reindustrialização do Brasil, do Nordeste, do Ceará e do mundo. Nós temos um potencial, tudo isso aferido tecnicamente, com rigor técnico, com dados oficiais, confirmados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e confirmados pelas entidades mundiais. Então, o Ceará, só o Ceará, nós temos um potencial, e esse potencial é renovável. Não é que vai produzir e acaba. Okay. Não, ele é renovável. Então, é de geração de energia limpa, é renovável e que permite a produção do hidrogênio verde. Eu queria que você, importante o que você está colocando, e eu queria que você pudesse explicar aqui para os que estão acompanhando. Todo mundo entendeu, quer dizer, energia eólica, energia solar, são energias renováveis, e essa possibilidade da produção do hidrogênio, quer dizer, como é que isso vai ser feito, quer dizer, separar o hidrogênio do oxigênio da água, né? Como é que isso vai ser feito, de onde é que vai sair essa água e por que o hidrogênio verde está sendo tão falado e tão discutido, né? E tão buscado no mundo, por exemplo. Não era só, então, interessante ter as usinas solares ou as usinas eólicas? Por que o hidrogênio? Por quê? E por que aqui o Ceará está tanto em busca e vocês estão priorizando o hidrogênio verde? Porque, bom, o processo de produção do hidrogênio verde, como você disse muito bem, você pega a molécula da água, o H2O, o H2 é a molécula de hidrogênio e o O é a molécula de oxigênio. Então, você faz essa separação. Essa separação se usa fundamentalmente energia. Então, para produzir o hidrogênio dessa forma, se produz usando muita energia. O investimento chega a 65%, podendo chegar a 70% de todo o investimento para produzir o hidrogênio é utilizando energia elétrica. Se essa energia elétrica for de matriz suja, se for com carvão, se for com petróleo, né, se for com gás natural, que ainda assim... Pode ser feito, né? Pode ser feito. Né? Aí vai ser um hidrogênio marrom, vai ser um hidrogênio cinza, vai ser um hidrogênio azul, se for... Enfim, agora, se for com energia limpa, energia verde, o hidrogênio é verde. Então, o Brasil, especialmente a região Nordeste, especificamente o Ceará, que está muito bem preparado, né, tem condições de produzir o hidrogênio verde mais competitivo do planeta, a partir dos recursos naturais que nós temos e a partir da logística que nós já temos pronta, construída e disponível. Agora, e essa água? Né? Ora, se o estado do Ceará tem escassez de água, é o estado com maior escassez de água pela natureza, aí é que está. Né? Esse projeto, o consumo de água é mínimo. É muito, muito, muito reduzido. Muito reduzido. Ainda assim, o governo do estado, quem lançou esse projeto no Brasil foi o estado do Ceará, e quem lançou no estado do Ceará, à época, foi então o governador, hoje senador e ministro de Estado, ministro da Educação, Camilo Santana, Sim. junto com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, presidente Ricardo Cavalcante,
e com a Universidade Federal do Ceará, ali em 2021. Perfeito. Ali foi lançado o projeto de hidrogênio verde para o Ceará, né? Então, ninguém no Brasil falava, não existia pauta, não estava na agenda produzir hidrogênio verde, nem do setor privado e muito menos do setor público. Então, o projeto de hidrogênio verde nasce no Brasil a partir do Ceará. Hoje, todo o Brasil, todos os estados brasileiros, todos os governadores, a iniciativa privada, toda a imprensa está na pauta, está na agenda e está como prioridade, inclusive, dos estados brasileiros, o que é muito bom. Pode-se produzir hidrogênio verde com outras fontes renováveis, a biomassa, né? São fontes sustentáveis. Repito, mas é no Nordeste brasileiro, especialmente naqueles 3 estados, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, que as vantagens naturais são muito mais competitivas. E o Ceará, porque já tem um porto pronto e mais do que um porto, um complexo industrial com a ZPE funcionando. Perfeito. Né? Então, rigorosamente, nós estamos prontos e competitivos. Mas o governador, então o governador Camilo, de forma muito prudente, construiu um projeto estruturante que é utilizar a água de reuso a partir do esgoto, né, da região aqui de Fortaleza, para que esse esgoto tratado possa ter ali uma água de reuso para fornecer para o complexo industrial portuário do Pecém para o futuro hub de hidrogênio verde. Então, e isso, além da vantagem de utilizar algo que não está sendo utilizado, portanto, não vai tirar da água nem bruta e muito menos da água potável que os cearenses consomem e que a produção cearense também consome, tanto a população como o setor produtivo, como as empresas consomem, e ainda por cima traz um selo de água de reuso, que é um selo de sustentabilidade, que agrega mais valor ao projeto de produção de hidrogênio verde. Porque, meu caro professor, secretário e amigo Arthur Bruno, quanto mais selo verde, selo de sustentabilidade, mais valor tem esse petróleo verde, o hidrogênio verde. Então, tem esse projeto de água de reuso, ao mesmo tempo tem um projeto de dessalinização, né? Como duas... Do mar, né? Porque do mar, da água do mar. Pecém ali na beira do mar, né? Da água do mar, para quê? Repito, a água, ela é uma quantidade mínima. Mesmo assim que essa água seja de reuso, preferencialmente, isso está sendo construído ainda no governo Camilo, no governo Isolda e no governo do governador Elmano de Freitas, inclusive, não só continuando, mas avançando, e tanto a água de reuso como de dessalinização. Então, não está no horizonte nem do governo do estado e nem das empresas, são 37 memorandos de entendimentos, 37 MOUs, que são os protocolos que as empresas assinaram com o governo do estado de Ceará, com a intenção de fazer o investimento para produzir hidrogênio verde aqui no estado do Ceará. E onde é que vai ser? Vai ser no setor 2 da ZPE. Essa área já está licenciada, com licenciamento ambiental prévio, aprovado como manda a legislação brasileira pela SEMAS, né, que tem a autoridade que licencia, né? Estou falando aqui com o ex-secretário de Meio Ambiente, que tem autoridade, e por favor, me corrija se eu estiver aqui com algum deslize na informação. Já, inclusive, aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, pelo COEMA, né? Perfeito, isso. Então, nós já estamos avançando a esse ponto. O governador Elmano pegou esse projeto com 24 MOUs, portanto, já era um número muito importante, muito expressivo, né? E o que nós avançamos em 1 ano e 5 meses? Nós estamos no início de junho, né? E, portanto, em 1 ano e 5 meses do governador Elmano de Freitas, nós já avançamos de 24 para 37 MOUs, já avançamos para 6 pré-contratos. Ou seja, já tem empresa que está pagando, não é, para construir
Perfeito. Já está pagando na área da ZPE. Isso. Né? Já espécie de aluguel, né? Isso. Já reservou lá a área onde ela quer fazer o investimento e ela já está pagando pela reserva dessa área. Né? Para dar aqui um exemplo concreto, a empresa australiana Fortescue, ela está pagando desde 2022 R$200 mil por mês para reservar aquela área onde ela pretende fazer o investimento para a produção de hidrogênio verde. Não é a única. Há nesses 6 pré-contratos, essas empresas estão pagando para reservar essa área. Qual é a área? No setor 2 da ZPE. A ZPE, o Complexo Industrial Portuário do Pecém, só me permita, eu me lembro aqui de um encontro em São Paulo que aconteceu em 2023, onde o CEO do Complexo Industrial Portuário de Açu, no Rio de Janeiro, apresentou lá todas as vantagens competitivas daquele complexo que é privado. Né? E ele, com muita competência, apresentou muitas vantagens daquele complexo. Né? E ele dizia assim, olha, o Complexo do Açu tem 50 quilômetros quadrados, é do tamanho da ilha de Manhattan, né? E aí todo mundo muito impressionado, e aí eu, com muita honra, né, pude, ali apenas como um representante, como um porta-voz, né, dizer que o nosso Complexo Industrial Portuário do Pecém tem 190 quilômetros quadrados. Portanto, é quase 4 vezes o tamanho do Complexo de Açu e da ilha de Manhattan. E eles não têm ZPE, né? E não tem ZPE, e a nossa ZPE tem 60 quilômetros quadrados. Só a ZPE nossa, toda protocolada, formalizada, funcionando, né, rigorosamente em funcionamento, só a nossa ZPE já é maior do que o próprio Complexo Industrial Portuário de Açu. Não para menosprezar, longe, mas para mostrar, principalmente para nós cearenses, a grandeza, a importância desse projeto estruturante que é o Complexo Industrial Portuário do Pecém, que é a política pública de ZPE, ali integradas. Então, a nossa ZPE tem 6 mil hectares, 60 quilômetros quadrados de área. Tem o setor 1, onde está fundamentalmente a siderúrgica e outras empresas. E tem o setor 2, que é a área reservada para a construção do hub de hidrogênio verde, para produzir o hidrogênio verde e vender o hidrogênio verde para as indústrias que estão no Ceará, que estão no Nordeste e que estão no Brasil, e vender para os parques industriais. Exemplo, a Europa, a União Europeia, é um dos 3 maiores parques industriais do planeta e não tem energia. Fica dependendo aí do gás da Rússia e agora com a guerra. Isso. Né? Fica dependendo. Muita dificuldade de comprar esse gás lá. Quando você acende uma lâmpada numa residência aqui em Fortaleza, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em Rio Branco, essa lâmpada, rigorosamente, grande parte dessa energia vem de uma fonte renovável, que é a fonte hidráulica, das hidrelétricas. Quando se acende uma lâmpada numa residência em Londres, em Paris, em Madrid, em Lisboa, não é? Enfim, em Zurique, essa lâmpada na residência está queimando, a fonte de energia elétrica dela em regra, é petróleo, é carvão ou gás natural. Perfeito. E esse gás natural e esse petróleo, muitas vezes comprado da Rússia. E com a guerra na Ucrânia, a União Europeia não pôde mais comprar o gás natural lá da Rússia e nem o petróleo, e ela não produz petróleo, ela não tem petróleo nem tem gás natural. Perfeito. Então, não tem nem a fonte fóssil, a fonte suja, e as fontes renováveis na União Europeia, elas não têm competitividade. Eu conversando com o diretor do banco alemão, KfW, para o setor de energias, né, lá em Munique, em 2023, ele dizia, Salmito, olha, não estou aqui falando mal do meu país, não, mas o melhor lugar da Alemanha para gerar energia elétrica renovável não chega perto do pior lugar do Brasil. Ah. E o Nordeste é o melhor lugar do Brasil e um dos melhores lugares do mundo. Então, isso é para nós entendermos a competitividade, projetos estruturantes e mais. Né? Me permita também eu complementar. Matriz energética, ela tem importância não só econômica,
porque por si só já é muitíssimo relevante, mas tem importância de geopolítica estratégica. Ela tem uma importância estratégica na geopolítica mundial, né? Basta observar, né, os Estados Unidos, o que eles fizeram ao longo do século XX. Eles têm reserva de petróleo, guardam a sua reserva de petróleo, compram do Oriente Médio e tem uma parceria estratégica no Oriente Médio com alguns países, etc. Né? Basta olhar o que a União Europeia também fez, não tendo reserva de petróleo, né, mas que precisa. Então, por que eu estou falando tanto do petróleo se nós estamos na transição energética, se nós estamos, né? É uma transição. O petróleo ainda irá existir por muitos anos e por algumas décadas, mas cada vez menos. E o novo petróleo será fundamentalmente o hidrogênio verde. Mas, Salmito, vamos fazer uma pergunta aqui de leigo, né? O ministro Haddad, inclusive, falou isso na audiência, que o governador solicitou, e ele perguntou lá ao representante da empresa que vai fazer o investimento aqui de hidrogênio verde no Ceará. Eu vou fazer uma pergunta de leigo. Se a matriz energética brasileira já é tão renovável, especialmente por conta das hidrelétricas, né? Nós alcançamos uma média no grid... Uns 90%, né? Pronto. Nós alcançamos uma média no grid nacional em 2023 de 90%, 91%, né, de renovável. Então, hoje... Na eletricidade, né? Na eletricidade. De energia, de maneira geral, está em torno de 45%, né? No grid, né, eles chamam lá, os técnicos chamam de grid. Então, o nosso grid elétrico, o Sistema Nacional de Energia, ele já alcançou em 2023 um percentual... porque nós não tivemos problema assim, de seca, então as barragens das hidrelétricas não estavam baixas, né? Então as hidrelétricas funcionaram muito bem. Quando esses reservatórios baixam, aí as termoelétricas entram para não correr o risco de faltar energia no país. E aí essas termoelétricas têm ainda carvão, então tem aí algumas fontes sujas, né, que não são verdes, que não são limpas. Então, em 2023, o grid fechou ali em 91% até 92%, em média, em 2023. Acho que o país do mundo dificilmente atingiu isso, né? Isso. Não existe isso em nenhum lugar do planeta. Não existe isso em nenhum lugar do planeta. Então, rigorosamente, a nossa matriz energética, ela já é limpa. E a legislação que a União Europeia construiu estabelece um percentual, ou seja, hoje o grid do Brasil já atende a esse percentual. Mas, repito, quando diminui as reservas nas barragens das hidrelétricas, aí esse percentual diminui, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil, especialmente no Nordeste e especificamente no Ceará, nós temos uma competitividade fantástica. Certo. Mas aí a outra pergunta: bom, se nós temos essa matriz verde renovável, então por que as nossas siderúrgicas não já estão produzindo aço verde? Por que as nossas cimenteiras não já estão produzindo o cimento verde, né? Porque aí não é simplesmente ligar a tomada no grid, no Sistema Nacional de Energia Elétrica. Por quê? Porque algumas indústrias têm um perfil intensivo de uso intensivo de eletricidade. Então não basta a energia elétrica propriamente, tem que ter um processo químico que só esse processo químico é que vai permitir um uso intensivo de eletricidade. E esse processo químico acontece ou com a queima do carvão, ou com a queima do gás natural, ou com o uso do hidrogênio verde. Daí a importância grande e estratégica do hidrogênio verde. Porque se não fosse isso, aumentar as hidrelétricas, né, seria, digamos, uma solução mais rápida, que o resto do mundo não tem muitas vezes como fazer, porque não dá mais enfim, não tem como estruturar isso. Então, o hidrogênio verde é porque algumas indústrias de base, que os economistas chamam de indústrias âncoras, como a siderurgia especialmente, né? E outras, a cimenteira não é uma indústria âncora, mas é uma indústria de base, porque tem relação direta com alguns setores da economia, como a indústria da construção civil, etc. Então, essas indústrias, elas não bastam ligar ali na tomada. Por quê? Porque o processo de produção de energia elétrica para alto forno, com altíssimas temperaturas, é um processo que envolve a produção, a geração de eletricidade a partir de um processo químico. E vou repetir, né? Com queima do carvão, que é muito sujo,
que emite mais sujo, né? É o mais sujo, emite muito CO2, ou do gás natural, que emite CO2, né? Ou do hidrogênio verde, que não emite CO2 e que é limpo. Então, daí a importância muito extraordinária. Por exemplo, a Alemanha, que é a locomotiva econômica da União Europeia, e um país líder na União Europeia... Passou agora o Japão, né? Se tornou a terceira economia do mundo. Exatamente. Pronto. Então, essa terceira economia do planeta, que é a Alemanha, ela precisa de muita energia para fazer funcionar o seu parque industrial e precisa de muita energia com perfil de energia com intensidade, com processo químico que funciona a carvão ou com queima de gás natural. Né? E, portanto, a Alemanha será o país que deverá primeiro e mais comprar hidrogênio verde. E aí vem outro projeto estruturante, né? O Complexo Industrial Portuário de Roterdã, que é o maior complexo industrial portuário do Ocidente e a principal porta de entrada da União Europeia, né? Já está se preparando do ponto de vista de estrutura, de dutos, né? Para fornecer, para comprar o hidrogênio verde e fornecer para a Alemanha, né? Fornecer para a França, fornecer para os países da União Europeia, especialmente a Alemanha. Então, Roterdã, o complexo industrial, e também para consumir, o complexo industrial portuário de Roterdã, ele é imenso na quantidade de indústria. Só refinarias são 5. Né? Então, assim, são 40 quilômetros, né, de área industrial. Enfim, então, para o consumo das empresas e das indústrias que já estão no complexo industrial portuário de Roterdã e para vender praticamente para toda a Europa. Então, Roterdã já encomendou, já passou essa mensagem para o governo do Ceará, para o governador Elmano de Freitas, para a administração do Complexo Industrial Portuário do PECEM e para nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que compomos esse sistema, né, de desenvolvimento econômico. Qual é a encomenda de Roterdã? 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde por ano a partir de 2030. Inclusive, o representante de Roterdã chamou a atenção, olha, não é que 2030 está longe não, porque para produzir hidrogênio verde tem que instalar a indústria, o eletrolisador, que é o equipamento que vai produzir o hidrogênio verde. Eletrólise, né? Esse processo de separação do hidrogênio e do oxigênio. Né? Exatamente. Por que é eletrólise? Porque é a base da eletricidade. Sim. Né? Então, tem que instalar os equipamentos que irão produzir o hidrogênio verde. Para instalar, já leva um tempo. Então, não dá para instalar em 2030. Tem que instalar em 2029, 28, 29. Antes disso, já tem que ter a distribuição necessária para chegar a energia limpa, renovável, para a produção de hidrogênio verde nessa escala de 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde por ano, a partir de 2030, a cada ano. Então, antes de 2028, em 27, em 26, já tem que ter essa produção de... Pronto, Salbito. E antes da produção tem que ter a infraestrutura, linhas de transmissão. Perfeito. Então, isso já começou. Tá. O governador Elmano, ele foi ao governo federal, porque é o governo federal que tem a competência de autorizar leilão para construir as linhas de transmissão, que faz o transporte da energia elétrica. Perfeito. Para dar um exemplo, né? Há 4 ou 5 anos não tinha investimento em linhas de transmissão aqui no estado do Ceará, mesmo o estado do Ceará demandando, já com muito investimento em parques solares, em parques eólicos, né? Demandando a economia do Ceará, a população cearense demandando por energia elétrica, né? Mas o governo federal não autorizava, não colocava em leilão. O governador Elmano esteve com o presidente da República, com o ministro de Minas e Energia, com o ministro-chefe da Casa Civil, com o vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e Comércio, MDIC, do ministro Geraldo Alckmin, dizendo que o estado do Ceará precisa de linha de transmissão, o projeto já estava pronto,
E aí conseguiu que o governo federal colocasse no leilão de março de 2024, né, algumas linhas de transmissão que serão de investimento privado. Então, nós vamos receber um investimento agora, né? A empresa já arrematou, já ganhou. Então, um investimento de 2 bilhões e 200 milhões de reais só em linhas de transmissão para transportar a energia que vai ser gerada, né, nos sertões, no litoral, para o estado do Ceará e especialmente para o complexo industrial portuário do PCE. A gente já observa usinas eólicas aqui no Ceará, fotovoltaicas também, usina solar. E você falou no início da possibilidade de nós termos as usinas eólicas offshore, no oceano, no mar, como alguns países já estão fazendo. Mas isso está muito demorado, né? Quer dizer, a gente vê já várias empresas mostraram interesse, vários locais já foram estudados no mar do Ceará. Nós temos aí 573 quilômetros de litoral. Mas uma coisa interessante é que pouca gente sabe, é que o Ceará tem 149 mil quilômetros quadrados e tem 249 mil de área oceânica. A área oceânica do Ceará é maior do que a área terrestre. Então, temos uma possibilidade imensa. Por que está demorando tanto? Por que essas usinas offshore não foram iniciadas as suas construções até hoje? Porque precisa de um regramento de um órgão que faz o licenciamento ambiental federal, e esse órgão precisa de uma regra jurídica, ou seja, precisa de uma legislação que autorize, né, esses investimentos, que permita e que também cria a referência para esse órgão que é o IBAMA, né? Então, essa pauta já vinha sendo tratada, mas não avançou nada nos últimos 4 anos, né, até ali 2022. Agora, com o governo do presidente Lula, essa pauta está avançando. Ainda assim, né, agora, nesse mês de junho, né, deverá ser aprovado o projeto de lei que cria a regra jurídica para o hidrogênio verde e já está também tramitando e tratando dessa pauta dos parques eólicos offshore. Para dar um número, né, o Brasil tem já no IBAMA, aguardando licenciamento do IBAMA, cerca de... eu não tenho esse número aqui preciso, mas cerca de... Aqui de cabeça, vou dar um número aproximado. Perfeito. Cerca de 60 projetos. Cerca de 60 projetos. Né? Na verdade, é mais, mas eu vou colocar aqui sendo muito cuidadoso, né? Mas, repito, não é um número preciso. Perfeito. Cerca de 60 projetos. Grande parte desses 60 projetos, assim, mais de 20 são no litoral do Ceará. Né? Então, no litoral do Ceará. E outra grande parte no litoral do estado do Rio Grande do Sul. O litoral do estado do Rio Grande do Sul tem um potencial para gerar energia a partir do vento muito extraordinário. Né? E o do Ceará também. Então o estado do Rio Grande do Sul tem um potencial para a produção de hidrogênio verde muito bom? Não necessariamente, porque não tem a mesma vantagem de gerar energia elétrica a partir do sol. Perfeito. Então, o Ceará, não estou aqui repetindo para cansar, mas para destacar. Olha o nosso potencial. Nós temos um potencial extraordinário para gerar energia elétrica limpa, verde, a partir do sol e a partir do vento, no continente e no mar, né? No oceano, que no caso é o offshore. Cada projeto desse, 1 gigawatt, né, de capacidade instalada de produção, né, que são 1.000 megawatts de capacidade instalada de produção, 1 gigawatt que o preço do mercado hoje internacional equivale a um investimento de 2 bilhões de dólares para cada 1 gigawatt de capacidade instalada, certo? De projeto eólico offshore. O dólar já está a mais de R$5. Vamos colocar a R$5 só para arredondar aqui a conta. Nós estamos falando para cada 1 gigawatt de capacidade instalada para gerar energia elétrica a partir do vento no oceano, offshore, né, de 10 bilhões de reais. É mais de 10 bilhões porque o dólar já está bem acima de R$5. Né?
Nós temos aguardando licenciamento do IBAMA, né, aproximadamente 26 gigawatts de capacidade instalada para gerar energia elétrica a partir do vento offshore. Então, se fizermos uma conta, né, imaginando que todos esses projetos sejam licenciados e que todos sejam efetivados, concretizados, investidos, nós estamos falando aí de 26 vezes 2, vai dar 52 bilhões de dólares. E se fizer uma multiplicação para transformar em real, 52 bilhões de dólares vezes R$5 dá aproximadamente 260 bilhões de reais de investimento privado para gerar energia elétrica só offshore, dentro do mar, né? E isso, para produzir o hidrogênio verde, tem mais competitividade, porque do mar ele conecta ali com a subestação, ou até nem precisa conectar com a subestação do complexo do PECEM e já pode enviar essa energia direto para o eletrolisador, que vai produzir o hidrogênio verde. Então, tem empresas japonesas que já investiram só em projetos de estudos 50 milhões de reais aqui para projetos eólicos offshore no Ceará. Esses números são para dizer o seguinte, meu caro querido professor, secretário, deputado Arthur Bruno, né? Nós estamos falando de projetos estruturantes. Energia elétrica é indutor, não tem economia sem energia elétrica. Não tem vida, a vida urbana, principalmente em adensamentos urbanos. Há estudos da ONU, você sabe disso melhor do que eu, né, que fazem previsão para 2050 a população cada vez mais viver nas áreas urbanas. E a moradia urbana mais apropriada, mais adequada, é aquela que zera, que é o ideal, a distância residência-trabalho, trabalho-residência. Né? Então, aproximar. E uma forma de aproximar são as moradias verticais, perfeito, trabalhos verticalizados, daí os prédios, etc. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, que quem mora num prédio sabe a necessidade de uma energia elétrica. Quem mora numa residência, casa, também. Mas num prédio, aí absolutamente, para a vida humana, precisa da energia elétrica para a água chegar, né? O elevador levar os moradores. Então, a energia elétrica ela é inerente à vida humana, sobretudo a vida na contemporaneidade, nessa vida cada vez mais com adensamentos urbanos. Ela é uma necessidade da economia cada vez mais e a energia verde por conta da decisão geopolítica mundial para uma indústria verde e produtos verdes. Eu disse uma certa vez para o nosso governador Elmano, eu disse, governador, o consenso de Washington não é mais consenso em próprio Washington, no próprios Estados Unidos, porque aquela lógica, né, da abertura dos mercados, né, e da liberação maior, diminuição do papel do Estado, né, inverteu. Hoje os estados estão tendo um papel maior, né, inclusive de proteção, de uma volta ao protecionismo dos mercados nacionais. Repito, faz isso o Estado dos Estados Unidos, faz isso a União Europeia, com os seus 27 estados, 27 países, né? Não são propriamente estados, porque tem lá o Reino Unido, que tem alguns estados que compõem o Reino Unido. Perdoe, o Reino Unido está fora, saiu. Então são 27 estados mesmo. Brexit. Então, aí o que nós temos? Uma vantagem extraordinária para o Brasil, para o Nordeste brasileiro, e especialmente para o Ceará. Então, nós temos energia para sermos uma Arábia Saudita do petróleo para o petróleo verde, para o hidrogênio verde. Agora, qual é a preocupação do governo do Estado? Estruturar isso para gerar oportunidades de emprego e renda, para atrair indústrias para cá. Então, sem nenhuma arrogância, né? Isso foi dito não por nós do governo, mas por um vice-presidente da vice-presidência do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina.
né? Que é um CAF, né? Da CAF, que é o economista Jorge Arbach, né? Que tem escrito, inclusive, sobre o hidrogênio verde. Ele disse, olha, governador Elmano, sem nenhuma arrogância, mas com a máxima sinceridade, o Ceará pode chegar para o mundo, especialmente para a União Europeia, que tem parque industrial pujante e não tem energia, nem suja e nem verde, competitiva, e diz assim, nós temos a solução. Se vocês quiserem, pode trazer aqui a Mercedes para se instalar no Ceará, pode trazer a BMW para se instalar no Ceará, pode trazer a Renault para se instalar no Ceará, né? Porque nós temos energia limpa. Como não pode colocar, outro detalhe importante, como não pode colocar uma linha de transmissão para atravessar o Oceano Atlântico, para levar, transportar a energia limpa, então o hidrogênio verde, quando ele é transformado em amônia, né? Porque aí você pega o H2 do hidrogênio, no caso verde, né? E aí no processo tem o nitrogênio, quando você junta com o N de nitrogênio, né? Você faz o NH3, ela vai líquida, né? Aí transforma em amônia líquida para transportar, colocar num container de um navio apropriado e vender e exportar. Portanto, nós podemos e devemos atrair indústrias, atrair empresas e as indústrias que já estão aqui, as nossas cimenteiras, a nossa siderúrgica, já fazer a transição também energética para não perder competitividade, especialmente a siderúrgica que exporta para o mercado dos Estados Unidos e da União Europeia as placas de aço e que deverá exportar as placas de aço verde, mas também de atrair novos negócios, novas indústrias, aí com um poder de atração muito extraordinário que nós não tivemos na nossa história. Perfeito, perfeito. Bom, secretário Salmito, nós vamos ter que convidá-lo outras vezes, porque hoje nós só tratamos do hub do hidrogênio verde, não é? Tratamos aqui da transição energética, de que o mundo está vivendo, não é? Contra o aquecimento global, adaptação às mudanças climáticas, tudo isso que você falou tem a ver com essa pauta contemporânea, né? Depois vamos te convidar para falar de serviços, de turismo, da agropecuária, que também vocês estão fazendo um trabalho de modernização desse setor no Ceará, mas isso nós vamos deixar para um próximo programa, para o próximo podcast. Com essa visão otimista e realista do nosso secretário Salmito Filho, nós estamos encerrando aqui mais esse podcast e na próxima semana nós voltaremos com um assunto de interesse para o Ceará, para o Brasil e para você que está acompanhando os nossos podcasts. Abraço, boa semana.